vivo. Iniciar sempre do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seguido de uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se prosseguimos no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu queria dedicar essa aula aqui às almas do purgatório, né? Eu lembro que no começo a gente tinha isso. O centro de estudo, na verdade, ele é, né, uma dedicação, um sacrifício, digamos assim. As almas do purgatório. Tudo a gente faz por alma. Eu estava dando uma questão sobre isso aí e eu preciso voltar a fazer isso aí. Né? Mas aí depois a gente conversa sobre isso. É bem legal, inclusive, sobre essa questão das almas do purgatório. Muito bem, então, aula 6 ou 7 ou 8? 7. Aula número 7 sobre a história do cristianismo. No ano de Nosso Senhor de 2026, hoje 3 meses de agosto. Nós chegamos a um ponto na história do cristianismo onde tem um tema que ele precisa ser tocado. A gente precisa falar sobre esse tema, só que ele é um tema, ele é tão forte, ele é tão grande, que eu dei uma olhada total na história para tentar entender esse tema, que é a perseguição ao cristão, a perseguição àquela pessoa que é próxima de Deus, né? Então, quando é que começou? Quando é que começou a perseguição? Quando que terminou a perseguição? Quando é que começou a perseguição? Você sabe mais ou menos, assim? Essa pergunta é cabeluda. O primeiro mártir foi o Estevão, né? Ainda Marcos. E terminou com Constantino. Mas não quer dizer que os cristãos eram perseguidos desde antes, né? Isso, boa. Tu botou na tua coisa? No teu certo. Tá muito certo? Tá, pode seguir. Eu comecei a vasculhar, nossa, quando é que começou, né? A gente pensa, Estevão, ele é oficialmente o primeiro mártir, o próprio Cristo, o próprio fundador, né? Mas aí eu fui olhar mais para trás e depois eu me perguntei quando é que parou. E aí eu comecei a observar na história inteira, né? Spoiler, nunca parou. A perseguição permanece, né? Hoje em dia, Spoiler. centenas de cristãos são perseguidos e mortos. Eu vou trazer uns números aqui, uns dados bem assustadores nessa questão de hoje, né? Tá bem. Ela só diminuiu, mas nunca parou. É o contrário. Tá, então... A gente começou, né, a gente começou a tentar fazer um levantamento disso aí, mas daí não tem dados, né? É tudo muito obscuro. Tem que... Chegou uma Difícil até arrumar os dados hora, todos. chega uma hora onde os dados ficam bem complicados. Né? Tá, então vamos... Tá. Eu dividi em 3 partes. Tá? Então... vamos começar lá atrás. A perseguição, né? Perseguição àquela pessoa que é próxima do Criador, a pessoa que é próxima de Deus. Então, se a gente consegue ir bem para trás, o primeiro perseguidor foi a própria entidade metafísica que a gente conhece como Satanás, que ele odeia o homem. Pô, a gente estava falando um pouco antes de eu começar a aula sobre isso, né? Que ele odeia, ele tem uma inimizade com a mulher. Ele tem uma inimizade com a mulher. Porque a mulher é a origem, a mulher vai dar origem ao homem. Né? Então, o atacante, a pessoa a atacar o homem, é o próprio Satanás. Porque pensa assim, foi ele que... a questão do pecado ali. Então, o salário do pecado é a morte, né?
Então ele quer a nossa morte, ele quer a nossa danação, ele quer a nossa morte, a nossa destruição. Então ele seria a primeira pessoa a atacar. Eu tenho muita coisa para falar, então em alguns pontos eu não vou me aprofundar muito, mas a gente pode falar sobre isso aí depois. Tá? Mas seguindo, tem uma outra entidade metafísica também, que ela não faz parte da tradição católica, tá? Deixa bem claro, ela não faz parte da tradição católica porque o católico ela não entende quando é que começa a origem dessa criatura. Então ela acha que veio depois, que é algo folclórico, mas dentro da tradição oral judaica existe uma criatura chamada Lili, que ela seria a primeira esposa de Adão. E ela se rebelou contra Adão e ela foi expulsa do Éden. E essa criatura ela se deitou com demônios, e ela seria a primeira mãe dos demônios. Ela é mãe de demônios. Só que tem uma questão por isso que eu trouxe ela. Ela fez isso porque ela odeia Eva. Essa Lilith não tá no tem uma questão que é o seguinte, né? Não pode falar o nome. Porque assim, o nome dela, essa coisa, ela é tão cruel, ela é tão terrível, é uma coisa tão ruim, que só no próprio de tu falar o nome dela é como se tu invocasse essa criatura. Por isso que... Então eu não vou duvidar do negócio, vai que tá certo. Então deixa ela pra lá. Mas ela está no Novo Testamento, né? Acho que ela foi citada. Ela é citada por Isaías. Isaías cita ela, né? Mas ela está dentro da tradição oral, né? Porque o judaísmo dele não é só a escritura também, né? Isso. Mas ela assim, os filhos dela, ela tem ódio de Eva. Ela tem um ódio específico por Eva. Então ela não gosta de Eva, então ela vai lá e tem filhos com demônios para atacar os filhos de Eva. Então, como é que os filhos dela atacam? Direto no ventre da mulher. E quando eles são bebês, então tem todo um cuidado ali, a criança recém-nascida, é dada bênçãos específicas para esses bebês, para eles não serem atacados por essa criatura. Né? Muito bem. Andando mais um pouquinho ali, o próprio Abel foi morto por Caim, né? Mas Abel foi morto por Caim porque ele era preferido. Ele tinha sido preferido pelo Criador. Naquele momento específico ali, o Criador ele gostou mais do sacrifício de Abel do que o de Caim. Né? Isso aí tem muitos significados, mas aí o Caim vai lá e mata o Abel. Mata o Abel porque o Criador gosta mais do Abel. Tá? A tradição também conta que enquanto Noé estava construindo a arca dele também foi atacada. A arca dele foi atacada. Por quê? Porque o Noé estava fazendo um trabalho de Deus. Noé estava fazendo um trabalho de Deus, então a arca dele teria sido atacada. Tem um parênteses aqui interessante de que depois do dilúvio foi quando as pessoas construíram a Torre de Babel. E elas construíram a Torre de Babel quando elas tinha um cara chamado Nimrod, para ele subir lá no alto da Torre de Babel e dar uma flechada em Deus, para ele impedir que Deus destruísse a humanidade novamente. Né? Isso aí também é da tradição oral. Depois, Abraão é perseguido, né? Quando Abraão ele sai da cidade dele e ele fica indo para um lado, para o outro, com alguns acampamentos ali. Abraão também é perseguido. De morte, né? Questão de morte. Ou seja, tudo isso que eu estou falando querem matar o Abraão. Né? Mas aí o Criador vai avisando, pega a esquerda, pega a direita, fica acampado aqui, vai para lá, vai para cá. A mesma coisa pelo que passou já o Jacó. Jacó é a mesma coisa. Jacó tinha uma briga com o irmão dele por causa da progenitura, da herança. E o Jacó odiava o Esaú odiava Jacó. Então teve um momento específico
uma cena específica que é quando Jacó ele luta contra o anjo, né? Só que o que ele estava fazendo ali, o Esaú estava vindo para matá-lo. O Esaú estava vindo com todo a sua gangue ali para matar o Jacó. E aí o Jacó ele fica a noite inteira ali em um trabalho espiritual de reza e purificação, e aí a gente chama de lutar contra o anjo, né? Que é quando você consegue a sua bênção, né? Então, Abraão foi perseguido, Jacó foi perseguido pelo próprio irmão, né? E aí eles fazem as pazes, tudo bem, termina bem a história. Depois, quando o povo está saindo do Egito, quando o faraó diz, vai embora, não quero mais vocês aqui, o coração do faraó ele é endurecido pela última vez. E aí o faraó prepara todo o exército dele para destruir o povo. Pode ficar perturbando. Tem que abrir um pouquinho. Não, tá tão bom. Só para mim não oferecer. Tá, então o povo, a última vez que o coração foi endurecido, o faraó preparou o exército dele, que eram carros de guerra, né, para matar o povo. Eu quero quero destruir este povo, né? E aí acontece um dos maiores milagres da Bíblia, que é a abertura do mar, né? Porque se isso não tivesse acontecido, aquelas entre 1,5 milhão e 3 milhões de pessoas teriam sido dizimadas ali pelo exército do faraó, tá? Depois avançando um pouco na história, tem uma figura que todo mundo conhece, que é o Sansão, né? Sansão ele foi um juiz em Israel, só que ele foi elevado por causa Israel enfrentava um povo terrível na época chamado os filisteus. Os filisteus. E os filisteus ainda vão incomodar durante muito tempo, né? Mas os filisteus eles eram um povo de guerra, eles tinham uma aproximação com a guerra, assim, eles gostavam de guerra, aço, ferro, né? E aí Sansão nesse dado momento ele precisa da força. Deus levanta alguém que é Sansão, e aí tem uma história fantástica que ele pega uma queixada de um bode, né? Queixada de uma vaca, e ele mata os filisteus. Mas isso aconteceu porque esse grupo de filisteus estava indo em direção a uma aldeia ali que eles iam matar o povo daquela aldeia, da aldeia de Israel. Se não me engano, está escrito que foram uns mais de 1000, né? Isso, foi barulho, cara, que só o rei Leônidas da Esparta passa vergonha perto do Sansão, mas Sansão foi lá sozinho. Mas tipo, isso aconteceu porque esse exército filisteu eles estavam indo para dizimar uma aldeia específica. Avançando mais um pouquinho, nós temos a falha de Saul. Teve um rei de Israel chamado rei Saul, né? Ele foi ungido por Samuel e no começo ele era um rei bom, só que depois ele começou e a maior falha dele foi quando o Criador mandou ele destruir o povo amalequita, o povo de Amaleque. Nossa, que Deus genocida, né? O Deus está pedindo para este rei matar completamente, destruir tudo, não é nem para ficar com as vacas, né? Nem com os objetos desse povo, é para matar tudo, destruir tudo. Amaleque a raiz espiritual de Amaleque, ele é um povo completamente contrário a Israel. Ela é um problema que existe e esse povo, ele estava estava uma população muito grande ali. Então assim, Amaleque é um problema tão grande que mais para frente essa falha de Saul vai dar origem a um outro problema que Israel vai enfrentar, que é o Ramã. Então a maioria
desses perseguidores de Israel, eles são ditos que eles são amalequitas, né? Então, assim, ó, eu faço até... Tentei fazer um exame de consciência, assim. Será que você já passou na sua vida por alguém que não gosta de você? Tipo o Leonardo, assim. Tem o meu amigo Leonardo. Será que alguém, assim... Eu não gosto do Leonardo. Por quê? Não sei, o olho dele é muito redondo. Ele usa óculos, ele tá de preto, sabe? Ele é casado, ele é muito alto, ele é muito baixo, ele é muito gordo. Eu não sei por que eu gosto desse. Eu não gosto desse cara. Amaleque significa isso. Ele não suporta Israel. É um problema mais profundo, um problema espiritualmente profundo aqui, né? Uma verdade metafísica muito grande aqui. E esse povo é perseguidor, esse povo persegue. Depois aqui nós temos a queda de Jerusalém, a primeira queda de Jerusalém ali, que é quando o profeta Jeremias, né? Aí o profeta Daniel é levado para a Babilônia, aquela coisa toda. Sim, não foi só a queda de Jerusalém, foi a última campanha de uma guerra, quando os babilônios entraram em Israel e foram matando e destruindo tudo. Então Jerusalém, ela não foi só o templo que foi destruído, né? Tem um dos livros mais lindos da Bíblia, que é Lamentações de Jeremias, onde ele fala que o próprio rei ele foi cegado, né? Então é uma batalha. O que aconteceu ali? Aconteceu morte, muitas pessoas morreram ali. E aí, por último, nós temos o Ramã, que ele era um sacerdote persa, que ele convenceu o rei da Pérsia a causar o genocídio total e completo do povo de Israel. Mas aí nós temos a figura da Rainha Esther. A Rainha Esther conseguiu reverter esse decreto, né? E aí, por último, eu já tinha falado do Antíoco IV aqui, que é aquela figura que tentou proibir o judaísmo, né? Então, agora a gente vai entrar na perseguição ao cristianismo. Então, vocês vejam que lá no Antigo Testamento, nós sempre estamos sendo perseguidos. Sempre. E muitas das perseguições que a gente vai encontrar aqui no cristianismo, elas têm origem lá atrás. Por exemplo, aí nós chegamos a Cristo, né? O centro da nossa fé aqui, o centro da Bíblia. O próprio Cristo foi perseguido, foi lá morto, né? Ele também passou pela mesma questão, né? Tinha um autor romano chamado Tácito, ele é o primeiro pagão a falar sobre Cristo. Então, não é só uma fonte judaica, ou cristã, é uma fonte do Goia, né, dos povos, pagão, foi lá e falou que Cristo existiu. Só que olha a visão do Tácito. O Tácito entende que Cristo foi morto pelos romanos. E ele fala da figura de Pôncio Pilatos, em que, olha, e o Tácito está dizendo assim, olha, tem uma turma aí que está dizendo que nós matamos o rei, o líder deles. Então, na visão do Tácito, foram os romanos que mataram Cristo. Isso começa a dar um puta problema. Começa a dar um problema, né? Porque eu expliquei que o cristianismo ele começa a se multiplicar muito rápido, né? E aí os romanos eles olham para isso e tipo, tá, vocês são um povo étnico? Não. Porque as primeiras religiões, né, antes do cristianismo, elas são todas étnicas. É o povo específico que é daquela região. O cristianismo é diferente de tudo isso. Você tem vários povos que fazem parte do cristianismo. Mas aí a autoridade romana ele começa a se perguntar assim, vocês, quem é o chefe de vocês? Quem é o líder de vocês? Vocês respeitam César ou é esse Cristo aí, esse Cristo Rei? Né? Bom,
próprio Cristo resolveu esse problema, né? Então, o que tem na moeda, né? Ah, César, então dá a César o que é de César, Cristo o que é de Cristo, né? Mas o romano não entende isso. O romano, ele está organizando o império dele. Ele vê que tem uma turma ali que meio que eles não são... Será que eles são leais a nós? Eles são leais a César? Essa é a grande pergunta, né? O romano, ele é muito prático. Ele quer saber se o cristão é leal a César, se é leal a Roma, né? Aí nós temos oficialmente a primeira pessoa a morrer em nome do cristianismo, que é o Santo Estevão. Mas só um parênteses aqui, que quando a gente fala de que de um grande mal pode sair um bem, né? Que foi a conversão de Paulo, né? Paulo, e aí o próprio Pedro e Paulo também foram bem perseguidos, né? Espancados, apedrejados, foram presos, né? E no final mortos. Né? Dizem que eles foram mortos no mesmo dia, né? Só que aí a gente tem a figura do primeiro, vou falar do primeiro imperador romano, que é Nero. A história do Nero é muito complicada, é difícil de entender, porque tem muita gente falando, tem muitos detratores de Nero, tipo inimigos políticos de Nero, que escreveram sobre Nero. Então tu não tem muitos aliados de Nero que escreveram sobre Nero, tu tem mais os inimigos dele que escreveram sobre ele. Mas o fato é que ele foi o primeiro a causar uma perseguição. Só que essa perseguição ela foi só dentro de Roma. Então começa dentro, só em uma cidade, né? Que por si só já é uma coisa terrível, que eram os luminares de Nero, que eram as pessoas, elas eram colocadas amarradas em postes em volta de lã de ovelha, embebidas com um líquido ali, aí eram tochas humanas, né? Foi só em Roma, sim, mas olha só o nível. Olha o nível que era. Depois de Nero, nós temos o imperador Domiciano. Esse aí ele teria sido responsável por prender foi na época dele, né, no caso, São João em Patmos, né, na ilha de Patmos. Então ele já é na época dos últimos apóstolos ali, né, o imperador Domiciano. Só que a questão do imperador Domiciano é os circos máximos, né, que são os anfiteatros, o Coliseu, de você jogar o cristão no Coliseu, para as feras. Depois de Domiciano, nós temos o imperador Trajano. O Trajano, ele foi o primeiro a ordenar a perseguição, porque Trajano, os decretos de Trajano diziam que você não pode só chegar e matar os cristãos, tem que ter um processo. Então ele foi lá e tem que ter uma formalização, tem que ter processo, ele tem que ser acusado de alguma coisa, né? Parece que tá rolando. Parece o STF. Mas Burocrático. Muito burocrático. Muito burocrático, né? Tá. E olha só, os cristãos, eles eram acusados de odiar o gênero humano. O que significa isso? Não significa nada, tipo, é só uma coisa que eles inventaram. Mas esse era o processo, essa era a narrativa correta ali do imperador Trajano, né? E será que ele era careca? Certo. Depois, o imperador Severo, né? Que nome? O imperador Sétimo Severo
Para mim ele foi um dos piores, né? Porque ele começou a proibir batismos e conversões. Ele foi lá na raiz do problema. Ele atacou o cristianismo de uma forma diferente, na origem. Então, reuniões públicas entre cristãos já começou a ser proibido. As missas ainda não. Foi um outro imperador que começou a proibir missa, mas esse imperador Severo, ele proibia as conversões, né? Então, quando tinha reunião pública de cristão, significa que tinha um convertendo os outros. Então isso aí foi proibido. Isso aí foi proibido. E era proibido os batismos também. Depois teve um imperador ele foi um imperador por pouco tempo, mas ele causou muito estrago porque ele universalizou a perseguição. O imperador Décio. Ele foi imperador durante 2 ou 3 anos. Ele era só um general, né? Ele tinha um exército ali com ele, algumas legiões, tudo mais. Acabou se declarando imperador, não sei aonde, lá perto da Arábia, lá. Agora eu sou imperador. E uma das primeiras coisas que ele fez foi dar um decreto que era para perseguir os cristãos durante toda a fronteira romana, universal. Foi o primeiro imperador a causar uma perseguição universal, no caso. Acho que 2 anos, se eu não me engano, 2 anos depois ele morreu. O próximo imperador foi o imperador Valeriano. Esse aí, quando falou, parece que é um romano. Esse aqui foi mais romano ainda, porque ele foi lá e confiscou os bens dos cristãos. Vamos causar uma aposentadoria compulsória. Ele foi lá e confiscou os bens, porque a igreja já tinha bispos. A gente está falando aqui ano 300 e um pouquinho, então já tinha bispo, tudo direitinho ali, né? Estava organizado em paróquias e tudo mais, isso já existia lá. E tesouros tinha. Então o imperador Valeriano foi lá e começou a confiscar. Ia direto assim nos bispos e confiscava as coisas tudo. Então ele atacou o clero, tecnicamente. Começou a atacar o clero. E começou o banimento de missas, né? Primeiro, as missas antigamente elas não eram toda semana como é hoje, né? Elas eram muito mais raras, né? Tipo só em dias específicos do ano, né? Então dá para dizer que tinha 10 missas durante o ano. Qual que era o nome desse imperador? Valeriano. O Valeriano. Ele foi morto em batalha, inclusive. É interessante que esses perseguidores, todos eles são, os fins deles são muito terríveis, né? Esse aqui morreu em batalha. Tá aí o último aqui, foi o Diocleciano. Para terminar, dos imperadores. Diocleciano, ele foi o pior de todos. Foi a perseguição mais violenta, porque ele pega tudo que os outros já fizeram e disse, eu vou fazer tudo isso. Então ele perseguiu o clero, ele proibiu batismo, ele proibiu conversão, ele proibiu missa, ele pegava as pessoas e jogava nos círculos máximos, né, nos anfiteatros, nas praças. Agora tem uma questão assim que eu olhei para cada um deles, né? Tem uma coisa em comum entre todos eles. Tinha uma questão ali no Império Romano, é que quando algum deles assumiu o poder ele era muito volátil. Então eles duravam alguns poucos anos e já caíam, né? Então, para tu meio que fortalecer isso aí, eles meio que criaram uma espécie de mito que é a divinização do imperador. A divinização do imperador. Então o imperador ele deixa de ser apenas um político e ele se torna mais um dos deuses ali.
Então, se tu vai num panteão, tem a estátua de Vênus, né? A estátua de Marte, a estátua de Mercúrio e vai ter a estátua do imperador, né? Do César. Né? E ali tu vai ter que... E aí os cultos eles eram públicos para todo mundo ver que tu era leal ao imperador. Isso para o cristão ele olha para isso e diz assim: opa, o faraó é a mesma coisa. O faraó ele também, ele era Deus na terra. Então quando o cristão ele olha para isso, ele diz: isso aqui não é certo, isso aqui não é correto. Eu só vou me ajoelhar perante Cristo, não vou me ajoelhar. Isso aqui é paganismo, né? Idolatria. Mas ele olha para trás e ele se lembra do faraó. Então, isso, o imperador Domiciano, ele servia como um deus. Esses imperadores mais fracos aqui, ó, tipo Décio, que ele era só um general, eles forçavam cultos públicos ao imperador, ao César. Né? Porque aí tu coloca os espiões ali na volta para ver quem é que é leal e quem é que não é leal. Né? Nós temos boas histórias de alguns mártires que... Santa Bárbara, né? Santa Bárbara que ela negou, né? E aí, por causa disso, mesmo sendo filha de um oficial romano, ela foi morta. Você vê a importância disso aí. Então, Diocleciano foi o último. 320 e pouco. Qual é que é o... Depois do... Tem o Nero ali, depois dele vem o Nero. O Nero, depois vem o... Domiciano. Dos perseguidores? Isso aí. Do Trajano. Foi na época do Trajano, acho que foi porque a perseguição aos cristãos era ilegal, né? Eles chegaram à conclusão que era ilegal. Porque antes era próprio romano, o próprio Estado que ia lá e indicava quem que era cristão e aí eles chegaram à conclusão de não, mas isso é ilegal. Tu não pode o Estado acusar e julgar, né? Aí que eles mudaram a regra, então o Estado não vai mais perseguir ninguém. Né? Nós só vamos julgar aquilo que for trazido pelo povo. Então era o povo, alguém do povo tinha que indicar, o Rafael que ali não é cristão. Aí o Estado lá capturava o Rafael e levava para o Estado julgar. Aí tinha o julgamento, né? O julgamento era uma coisa, daí que eles inventavam o julgamento. O julgamento era uma coisa que antes o Estado pegava e não te dava o direito a você se defender. Simplesmente jogava a boca das feras lá, tu matava, né? Com o Trajano, então, foi instituído, então, primeiro, que não é o Estado que indica quem é o povo, tem que ser alguém do povo trazer para o Estado. E o Estado vai julgar. Como é que era o julgamento? O julgamento era do simplório, assim, né? Eles se colocavam na frente não do imperador, na frente eu não sei como é que era, como é que eles chamavam lá, tinha alguém responsável ali pelo julgamento, era tipo um juiz. Aí chegava, o Estado trazia, ó, esse fulano aqui, fulano de tal, ele se diz cristão. Era o pai da Santa Bárbara. Daí o juiz perguntava para o Rafael, você é cristão? Se ele dissesse que não sou cristão, não sou cristão, aí eles mandavam fazer alguma libação ali, né? Libação, um incenso, jogar cachaça no chão, alguma coisa, vinho, era vinho, e dizer que honrava certo e tal. Tá? Aí o cara era liberado. Se ele dissesse, tu é cristão, se ele dissesse, sou cristão, ele era automaticamente dizer as férias, então vai para as férias. Então, e não tinha outra, era só, é cristão ou não é? Não sou. Tá. Sou cristão. Aí já estava condenado. Aí que entra a história do mártir. O que é um mártir? O mártir é aquela pessoa que, apesar de um julgamento injusto, isso que é uma coisa injusta, ele não fez nada mal para ninguém, né? Apesar de um julgamento injusto, ele é condenado. E o mártir, ele aceita a condenação, mesmo ela sendo injusta. Por quê? Porque daí tem um fato que é muito importante no cristão, que é a tal da apostasia. Porque a hora que o juiz diz assim, você é cristão e você nega, isso chama-se apostasia, você aposta, você vira uma aposta, você não é morto, mas você é uma aposta. Então os caras, entre ser uma aposta, quer dizer, apostasiar,
e ser morto em nome de Cristo, é melhor ser morto. Mas Então, na cabeça do cristão tem esse ponto, né? Entre eu apostasiar, se eu negar o Cristo e eu morrer, é melhor eu morrer. Então, por isso que mesmo num julgamento injusto, eles aceitavam a morte, né? Mas tinha muitos apóstolos. Muitos apóstolos, sim, tinha muitos apóstolos. Isso foi um problema no início da Sim, tinha um seu problema, isso foi o seu problema, claro. Porque não tinha muito certo assim na questão de como agir com a confissão, né? Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os que retiverem serão retidos. Era muito difícil entender isso no início. O que tu fazia com a apóstata? Tu aceitava eles? No começo não se aceitava, né? Mas ele não, apostasiou, tá perdido. Não tem. Aí depois, como tinha muito, aí chegou a conclusão, não, nós temos que pegar essa pessoa. Se ela se arrepender, ela vai ser incorporada. Talvez tenha sido a questão do Hermas, né? Pode ser. Você preocupou se depois que você se converteu, o batismo, eu cometi um pecado muito grande, eu posso ser perdoado, né? Talvez tenha sido isso. Tá, depois desse banho de sangue todo aqui, foram uns 10 imperadores, né? Só que olhando novamente para a perseguição do Império Romano, esses imperadores aqui, Trajano foi um bom imperador. Ele foi um baita imperador. Diocleciano também foi um bom imperador. Eles perseguiram os cristãos. Mas tu teve imperadores muito ruins, mas tipo muito ruins dentro daquela lista de imperadores romanos que nem deram bola para os cristãos. Então a perseguição no Império Romano, ela acontece, ela tem momentos onde ela para, aí tem outros momentos de violência extrema, né? Violência extrema contra o clero, violência extrema contra a criança, contra os batizados, entendeu? Então, dos muitos imperadores, alguns perseguiram, mas os que perseguiram, eles perseguiram demais. Aí o negócio foi muito sangrento. Então a gente não pode imaginar que o Império Romano ficou só perseguindo cristãos durante 300 anos. Mas para o cristianismo, acho que não sei se foi Tertuliano que fala sobre isso, acho que foi Tertuliano, né? Ele fala que no frigir dos ovos, essa perdição acabou sendo boa. Nossa. Acabou sendo boa porque as pessoas se convertiam muito quando viam um cristão sendo condenado injustamente, por causa do Sr. Martin, né? Condenado injustamente, via que o cara não negava o Cristo. Opa, mas esse cara não está negando o Cristo, alguma coisa deve ter aí. O cara se convertia também por causa disso. E acabava tendo conversão até do cara que executava às vezes, né? O cara se convertia na hora de, pô, estou executando, cortando a cabeça dessa pessoa aqui e ela não tá, ela vai morrer e ela não vai e continua. E às vezes pedindo para o Deus dele ali me perdoar, coisa e tal. E muitos desses martírios que têm fenômenos sobrenaturais, né? Eu não me lembro agora se foi a Santa Helena ou se foi a Santa Inês, que teve uma que, no momento que ela foi morta, teve uma chuva de flores, perfumes. Da Santa Bárbara, por exemplo, que eu conheço um pouco mais, caiu um raio no meio do... Tem muita coisa assim. Mas a história dos mártires, ela é interessante demais. Tem um São Mercúrio de Cesareia. São Mercúrio de Cesareia, por exemplo. Vou trazer alguns... Silêncio. Ouvidão aí. Vou trazer só um caso específico de São Mercúrio de Cesareia. Ele era próximo desse Décio, do imperador Décio. No caso, o Décio ele era um general que se tornou imperador. E aí o Mercúrio ele era próximo, muito próximo, estava no alto escalão ali. E ele era cristão, e o Décio acabou descobrindo e mandou matar ele. Mandou prender ele numa torre. E aí São Miguel apareceu para ele com uma espada. E aí ele conseguiu se libertar, ele saiu da torre e tal, mas no final ele acabou se tornando um mártir, né? Mas era uma pessoa próxima do imperador.
para vocês verem como o cristianismo estava forte nessa época. Já estava nos altos escalões do governo. Mas bem como a Bárbara falou, várias histórias dos mártires são muito, muito interessantes. Né? É uma época onde você morreria por Cristo. Né? Muito bem. Acabou o Império Romano. O sangue era sementeira, né? Semente dos cristãos. Quando caiu o sangue, se brotava um cristão. Muito bem, o Império Romano acabou. Mas eu vou continuar, porque a perseguição não acabou. Então, depois do Império Romano, o grande acontecimento da história foi o Islã, o Califado. Quando a gente fala assim, que o Islã começou a se espalhar, o que isso significa? Significa que ele estava dentro da Península Arábica e aí ele começa a se espalhar. Mas o que é esse se espalhar? Ele começa a se espalhar por comunidades cristãs, porque o mundo inteiro era cristão nessa época. Então, quando ele se espalha, ele vai subindo ali, Síria, Iraque, e aí depois ele entra na África, ele vai indo pela África, todo o norte da África, e no final ele entra lá na Espanha. O que o Islã está fazendo? É um choque de civilizações aqui. Ele está substituindo a civilização cristã no território onde ele entra. Então, o norte da África ele era completamente cristão. Né? Santo Agostinho dessa época, Santo Agostinho de lá. O norte da África, no caso, a região de Agostinho ali, ela era muito forte intelectualmente. E aí o Islã ele vai entrando por ali e vai substituindo toda essa civilização cristã que existia ali, ela vai sendo substituída por uma civilização islâmica. E aí ele acaba entrando na Espanha. Né? Na Espanha também, todo mundo cristão. Né? Já era todo mundo cristão. E ele entra ali. Então, a expansão do Islã, ela significa isso. É uma substituição de uma civilização por outra. É a substituição de uma religião por outra. Aonde ele entrou, tinha cristão, e agora não tem mais. E aí começam as perseguições, que é mais ou menos a mesma coisa. Algum califa persegue, outro califa não persegue, mas o Islã também não é o Islã não é o Império Romano. Ele é diferente. Ele tem pedaços divididos ali, mas dentro do Islã tem uma coisa que, você pode morar dentro de um território islâmico sendo cristão, mas aí tu tem que pagar um imposto específico que ele é muito pesado. E aí tu tem certas coisas que tu não pode fazer, né? Tu não pode casar, tu não pode ter uma propriedade específica ali. Então a tua vida ela fica muito muito restrita. Né? Ele está te forçando a uma conversão. Certo? E aí, avançando, em 1453, Constantinopla é invadido pelos turcos e aí torna-se Istambul, né? E vira o Império Otomano. E quando o Império Otomano acaba, tem algumas perseguições ali que talvez vocês já ouviram falar no genocídio armênio, por exemplo. Né? Não se fala muito no genocídio armênio. A Armênia, ela foi catequizada por... Dá uma olhada aqui. Foi um apóstolo que foi para lá e catequizou toda a Armênia. Mateus. Foi Tomé, não foi? Tomé. O Mateus. Tomé, boa. Não. Bartolomeu. Bartolomeu catequizou toda a Armênia. Toda a Armênia era cristã desde a época do Bartolomeu. Primeiro rei cristão. Bartolomeu.
E aí, então, o genocídio armênio é um genocídio cristão armênio. Eles foram perseguidos pelos turcos otomanos. E a gente está falando aqui, ó, de perseguição religiosa. Eles foram mortos por serem cristãos. Entre 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas. 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas. Depois, a guerra na Síria. A guerra na Síria também, que durou até pouco tempo atrás. Né? A guerra na Síria, a Síria é um país que... A gente está falando aqui de cidades e vilas e lugares que são cristãos desde a época deles lá, dos apóstolos, que foram completamente destruídos. Né? Damasco, por exemplo. Por exemplo, eu sei que tem uma cidade lá que fala o aramaico de Cristo. Né? Só uma. É a única que sobrou. E aí depois tu tem o Estado Islâmico. O Estado Islâmico especificamente, ele está perseguindo tudo aquilo que não é islâmico, né? Então, eles destruíram estátuas do Buda no Afeganistão, por exemplo, e perseguiram cristãos também. Aí, os números começam a pipocar, assim, a gente não consegue dar um número exato de quantos cristãos foram mortos pelo Estado Islâmico. Né? Mas dá para dizer que todo cristão que entrou em contato com o Estado Islâmico morreu. Eles funcionavam dessa forma. Uma vez eu estava estudando uma aula do COF e o Olavo falou, deu um dado, não sei onde é que ele tirou, que morria em média 100 mil cristãos por ano no mundo, por ser cristão. No Império Romano, agora vamos falar um pouco de números. No Império Romano, os números meio que se confundem. Mas a gente consegue dizer que 15 mil cristãos foram mortos. 15 mil. Pô, 15 mil? Naquela época era bastante, né? Naquela época era 1 milhão de pessoas. Tá. Agora, na Nigéria, desde 2009 até hoje, 52 mil. Agora, vamos voltar, porque eu falei um pouco do mundo islâmico, né? Mundo islâmico, falei da guerra na Síria, Estado Islâmico. Agora, do outro lado, viu? Quando começam os iluministas, a Revolução Francesa. Malditos A franceses. Revolução Francesa queria matar o último rei, as tripas do último padre. Exato. Essa é a frase do revolucionário. A Revolução Francesa, ela foi uma revolução primeiramente anticristã. Né? A senhora esteve na Notre Dame, né? Sim. Lindo, maravilhoso. A Notre Dame, ela foi invadida na época da Revolução Francesa. O altar foi destruído. Eles colocaram uma estátua da deusa Razan lá dentro. Enforcaram os padres, aquela coisa toda. Enforcaram não, foi guilhotina, né? 200 mil pessoas morreram na Revolução Francesa. Mas tem essa questão, tipo, a Revolução Francesa, ela não é uma revolução somente antimonárquica, ela é principalmente uma revolução anticristã. Então começa com tirando o crucifixo da parede, né, e termina guilhotinando o padre. Dentro da Revolução Francesa aconteceu isto. Depois tem uma outra revolução famosa, a Revolução Russa. Né? Aí a Revolução Russa, aí os números vão estouram. Assim. Os bolcheviques, a turma do Lenin, eles entravam dentro das igrejas, eles queimavam, quebravam, aquela coisa toda, roubavam, né? Eles derrubavam os sinos para fazer bala, né? Fundir e fazer bala.
eu vi uma frase que a Rússia virou um cemitério de igrejas, né? Muitas igrejas centenárias foram destruídas na época da Revolução Russa. Pô, eu estou falando da Revolução Russa, tá? Eu estou falando de Lenin. Eu nem vou entrar em todos os 70 anos da União Soviética. Eu estou falando só do Lenin aqui. Porque aí os números explodem, né? Outra aqui foi a Guerra Civil Espanhola, né? A gente conhece bastante, né? Aqui foi especificamente 7 mil padres. 7 mil padres, né? A Guerra Civil Espanhola ela era uma briga entre os fascistas contra os comunistas e tinha uma turma menor que eram os monarquistas e os cristãos no meio. Os cristãos sendo perseguidos por comunistas, sendo perseguidos por fascistas, e no final 7 mil padres acabaram morrendo. Estou quase acabando. A Guerra Cristera também, né, muito famosa, completamente desconhecida dentro das escolas do México, completamente desconhecida dentro das escolas brasileiras. Ninguém fala na Guerra Cristera. Foi uma guerra anticristã também, porque o cara que assumiu lá no México, ele era uma espécie de tipo um Borges de Medeiros, esses caras que teve no Rio Grande do Sul. Ele era um positivista, ele era um ditador positivista, e ele odiava a religião, odiava o cristianismo. Ele era maçom? Era uma salada de coisa que... Que dúvida. E esse cara, esse gênio, resolveu atacar o cristianismo dentro do México. Dentro do México. E causou esta guerra aqui. Foram 250 mil pessoas. 250 mil cristãos. Os números aqui são dos cristãos. 250 mil cristãos. Tipo, na Guerra Civil Espanhola, 7 mil padres, né, membros do clero. Avançando agora na nossa época. China. Partido Comunista Chinês. Aí começa o problema de dados, né? Por exemplo, porque existem campos de concentração lá dentro, que a gente sabe que existe, mas ninguém sabe que existe, né? E aí a Nigéria, 52 mil mortos desde 2009, né? A ponto do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegar e falar: os cristãos estão sendo perseguidos e mortos no mundo inteiro. Aonde? A Nicarágua também. Na África, né? A Nigéria é um exemplo. É o exemplo mais forte, assim, 52 mil. Porque é muito grande. Mas tu tem a África inteira, porque a África inteira, ela onde tem uma guerra civil, tem cristão morrendo. E tem guerra civil em tudo que é território da África. A África é meio bagunçada, né? Porque tem países ali que são muçulmanos e aí dentro deles tem tribos, né? E eles se odeiam, né? Tem os que são mais sunitas, tem os que são mais xaristas. Mas tem uma coisa que é a seguinte, ó, se o cristão está sendo morto na África, ele está sendo morto por quem? Por um islâmico. Por um islâmico, né? Aí tu tem esses nomes, Boko Haram, né? Boko Haram significa a civilização ocidental é pecadora. Esse é a tradução do Boko Haram. Educação sexual é pecado. Esse é o significado da tradução. Então, Boko Haram está lá fazendo o que está fazendo, né? Então, na África. Então, e aí nos outros países, por exemplo, na Síria, e alguns outros países, no Líbano também. Então, tu tem cristãos sendo perseguidos e mortos. E aí, agora, nas últimas semanas, aí, na Nicarágua, né? Daniel Ortega lá, ele prende e ele mata padre também. A última dele. Deixa uma coisa clara aqui, ó, todo ditador, todos perseguiram, todos, tá?
todo ditador, ele é um faraó moderno. Tá? Ele tem a sua foto gigante, né? E ele pede por um culto público, por exemplo. Né? Lá na Coreia do Norte, o ditador da Coreia do Norte, ele é visto como uma espécie de deus lá. Né? Ele se vende como um semideus. Né? Então ele é um faraó. Ele é um faraó. E ele é uma espécie de imperador romano exigindo culto público. Né? Então, assim, o culto à personalidade do Stalin, do Lenin também, do Mao, né, o Mao Tse Tung, do Adolf também. Todos esses caras aí, eles são faraós modernos. E todos eles perseguiram. Todos eles perseguiram cristãos. Não tem um que não. E esses ditadores comunistas latino-americanos, por exemplo, vai chegar um momento que a gente vai ter acesso aos documentos. Né? A gente demorou muito tempo para ter acesso aos documentos soviéticos e ainda estamos descobrindo coisas que os soviéticos fizeram lá dentro, né? Vai chegar um momento onde a gente vai saber o que o Nicolás Maduro fez contra os cristãos, contra padres, né, dentro da Venezuela. Vai chegar um momento. Agora a gente não sabe. A gente não tem uma ideia de tudo, né, do que ele já fez. Mas a gente sabe o que fez. As perseguições ao confisco, porque tudo começa tirando o crucifixo da parede. Depois confisco de bens. E aí perseguição, processo, e aí por fim a morte. Né? Então quando é que começou a perseguição? A perseguição sempre existiu e ela ainda existe. Ela é bíblica e ela é atual. Muito bem. Alguma pergunta? Está firme, né? Resistir. Agora tem uma guerra lá na Espanha. Mas os marroquinos estão invadindo. Não, os caras já nadando. E o objetivo deles qual é? 60 metros. São só homens, né? Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Na França, já estão fazendo horas. Estão Chegando tomando ao conta ponto de tudo. Portugal. É assustador. Não, Se tu abre tua vai casa ser- pro mal, O que nós tua temos casa aqui não no vai Brasil. entrar. Lá na Europa vai ser democrático ainda. Né? Eles ainda vão votar no primeiro-ministro islâmico. Força contra, porque é tudo para ligar a cabeça. Olha o que faz aquele cara. A última coisa, antes de terminar algo. Tem gente sendo morta na África porque é cristão. Tem gente sendo morta em tudo que é canto do mundo inteiro. Na África, no Oriente Médio. Né? Só por professar a fé cristã. E aí a gente... aqui, no Bem Bom, a gente não vai na missa. Não vou no grupo de oração, hoje tá frio, tá quente, tá... Tem gente que você não sabe a bênção que todo é mundo correndo a nossa para ele, atual situação. liberaram a missa e todo mundo correndo, se quebrando para entrar para os bancos. É que as pessoas só valorizam aquilo que O perde. templo apareceu. Só tem que perder para valorizar. Voltaram, acho que aqui na América Latina. Ainda a gente vive numa situação aqui no Brasil, uma situação boa até. Ele tem visto todo domingo, todos os dias, Eucaristia todos os dias, se quiser, né? Na maioria dos lugares. Existe aqui Então isso as pessoas não valorizam, porque tem bastante, né? Que nem comida, né? Tem que ter todo dia, não valoriza a comida. Agora começa a ter comida 4 vezes por semana, o cara começa, opa. Tem uma coisa Aí uma vez por semana só o cara começa. Existe uma perseguição cultural também. Existe. Isso existe. Então, por exemplo, alguns anos atrás, se tu dissesse que tu é ateu, é quase um atestado de inteligência. Né? Culturalmente. Então, existe uma perseguição cultural também. Tu
vai lá e se diz que é cristão, pô, mesmo, não interessa ser evangélico, católico, o inimigo ele quer botar os dois no fogueiro. Né? Então, se tu diz que tu eu sou evangélico, eu sou católico. Então existe aquela. Então existe aquela. É velada, é por baixo dos panos, é cultural. Entendeu? Existe, claro que existe. Mas... Em alguns lugares a gente já está vendo meio que o cristianismo das catacumbas. Né? Então são níveis. Né? Aqui é um nível. Mas começa sempre assim, começa sempre culturalmente. E termina, começa tirando o crucifixo da parede. E termina com toda uma aldeia sendo chacinada. Muito bem. É isso.